Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos seguir o assunto dentro da carta de Paulo aos Efésios, no segundo trimestre da revista de adultos da CPAD, pastor comentarista, pastor Douglas Batista, com o tema a respeito da igreja eleita. E hoje nós temos um tema maravilhoso nesta quinta lição e é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Você está preparado para essa reflexão? Tome a sua Bíblia, tome a sua caneta, o seu papel para as devidas anotações e vamos refletir então, logo após a nossa oração, após a leitura dos assuntos pertinentes a esta reflexão. Antes de fazermos então esta oração e esta leitura, eu gostaria de pedir a você que se inscreva neste canal, você que tem gostado deste conteúdo, se inscreva neste canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo todas as vezes que este canal produzir um novo conteúdo e compartilhe também no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, compartilhe com todos aqueles que você ama e eu estou certo que todos serão edificados através dessas reflexões. Vamos orar então? E vamos refletir na santa e bendita palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes. E neste momento, nós suplicamos ao teu Espírito que possa visitar a nossa mente, trazendo luz, esclarecimento para a boa interpretação e compreensão daquilo que é proposto para este momento. Assim nós oramos, gratos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então a leitura do assunto pertinente para esta reflexão. O tema, como já foi dito, é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Somente esse tema já é para fazermos glorificar e exaltar ao Senhor. O texto áureo da nossa reflexão diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e versículo de número 5. A verdade prática nos diz da seguinte forma: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. E a nossa leitura bíblica se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Tome a sua Bíblia física ou use o seu smartphone, o seu notebook, o seu iPad e vamos fazer então essa leitura em conjunto, né? Lembrando-nos do nosso devocional enquanto na sala da Escola Bíblica Dominical. Você que está nessa quarentena, que você possa então não perder essa essência de igreja. Então pegue a sua Bíblia física e eu estou certo que você será edificado através desta leitura. Efésios 2, versículos 1 ao versículo 10. E a palavra diz assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja
o nome do Senhor. Que leitura maravilhosa, que enredo maravilhoso, que conteúdo extraordinário nós estamos refletindo neste segundo trimestre de 2020 com esta revista da CPAD. Eu espero que você esteja sendo abençoado e edificado da mesma maneira que eu tenho sido edificado e que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração da mesma forma como ele tem ministrado ao meu coração através destas reflexões. Eu não sei o momento que você vai acender a este conteúdo, se pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas que você seja edificado. Eu quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram neste canal. Quero mandar um abraço aos irmãos da minha igreja local aqui em Barcelona, na Serra, a todos que têm apoiado, compartilhado este conteúdo. Eu quero determinar aqui também um abraço para a equipe do WhatsApp, lá do grupo EBD, Alunos em Ação, que também recepcionaram com muito carinho o material que está sendo produzido pelo seu portal bíblico. Que Deus possa abençoar a todos e que esta lição também seja proveitosa para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que texto maravilhoso, que tema maravilhoso. E dentro desta reflexão nós temos alguns objetivos, os quais devem ser avaliados no final desta ministração e que então sejam alcançados esses objetivos. E o objetivo geral nos diz que revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E alguns objetivos específicos para cada um dos tópicos aqui relacionados ao assunto, diz que nós temos que refletir sobre essa nossa nova natureza em Cristo, ou esta nova natureza que não mais é pecadora, e explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, e informar a todos aqueles que ascendem a este conteúdo, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das nossas obras. Esta lição, ela pretende apresentar mais uma seção da Epístola de Paulo aos Efésios e aqui apresentar alguns relevantes aspectos doutrinários relacionados à salvação, que está relacionado diretamente ao texto que lemos da nossa leitura bíblica, Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Você pode dar uma pausa neste vídeo a hora que você desejar e tornar na sua Bíblia física e fazer a leitura deste texto para o seu enriquecimento à luz da reflexão que está sendo desenvolvida a partir de agora. Nela, o apóstolo Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido da parte de Deus àqueles agora eleitos e predestinados a todas as bênçãos espirituais, a fim de que estes então usufruem de uma nova vida em Cristo Jesus. E o ponto central desta reflexão nos diz que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Nós temos esta garantia em Cristo e a nossa garantia é de uma vida não passageira, não mais efêmera, não mortal, não corruptível, mas uma natureza nova em Cristo e então uma vida eterna. No início desta epístola, agora falando sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, e que é o início da nossa leitura em Efésios 2, versículos 1 ao 3, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E éramos então por natureza, veja, não estamos falando de algo que está relacionado à prática do pecado em si, mas aquilo que está relacionado à nossa natureza, intrinsecamente ligado ao pecado adâmico, né? Uma vez que agora, através do pecado de Adão, todos nascemos sob o pecado. É a respeito disso que o apóstolo Paulo está dando ênfase ao aspecto de que vivíamos mortos nos nossos delitos ou ofensas e nos nossos pecados. Essa era a nossa condição anterior e nos vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de
passo em falso de forma deliberada. E algo deliberado é aquilo que é uma atitude, é uma ação que voluntariamente eu me busco a fazê-la. Então, de forma deliberada, nós estávamos andando ou dando os nossos passos em falso. O termo para pecado é amartia. Quer entender a respeito do pecado? Estudemos então a amartiologia, que é uma matéria da teologia sistemática que trata a respeito do pecado, o qual descreve, agora essa palavra, amartia, vai descrever como aquele que erra o alvo. Veja, e esses aspectos, tanto de o passo em falso, ou como aquele que erra o alvo, está todo ele relacionado a atos deliberados. Em vista desta situação, o homem, em sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto. É por isso que o aspecto aqui é regeneração. Aquilo que biologicamente está morrendo, aquilo que biologicamente está se deteriorando, e há uma renovação, há uma regeneração. É exatamente o que acontece comigo e com você quando vivíamos no pecado e agora alcançados por esta tão maravilhosa graça, então somos regenerados e desfrutamos então de uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, uma declaração da nossa real condição das pessoas que vivem sem Deus. É exatamente nós enquanto sem Deus. E é exatamente a mesma forma de muitas pessoas nos dias atuais que permanecem vivendo longe de Deus. O conceito é de uma morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. E a nossa referência está em Isaías 59, versículo 2, que vai nos dizer de forma bem clara: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nesta mesma ideia geral, Tiago, meu irmão de Jesus, na sua carta, ele no capítulo 1, no versículo 15, ele diz que depois que, havendo a concupiscência gerado ou concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado, ele gera logo, pois, a morte. Olha como o aspecto do pecado é um aspecto terrível e que deve ser observado por nós com muita propriedade nesses últimos dias. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa então impede o homem de ouvir, de obedecer a Deus. O vínculo está quebrado e a razão pela qual este vínculo está quebrado é por ocasião do pecado. Quem assim vive está morto. Em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 6, vai nos dizer um texto que está relacionado à mulher viúva que vive de forma dissoluta, quando a palavra diz em 1 Timóteo 5, 6, que mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. E veja como é curioso esse aspecto, porque a morte física, ela nos sobrevém, mas a morte espiritual, eu ouso dizer que é pior do que a morte física. E quando eu trago esta reflexão à minha mente, eu não consigo ignorar um personagem bíblico, um sacerdote bíblico chamado Abiatar. Se você, que é um bom conhecedor da Bíblia Sagrada, conhecer a história de Abiatar, você vai saber que quando Saul ordena a morte de todos os sacerdotes de Nob, apenas um sacerdote conseguiu escapar com vida, e este é Abiatar. Ele vai exercer o seu ministério ao lado de Davi, e o próprio Davi, com tanta segurança, disse para ele: fique do meu lado, porque enquanto você estiver do meu lado, nenhum mal vai suceder a você, porque quem busca matar você também busca matar-me. Então, estando comigo, você está em segurança. Mas quando Davi morre e Salomão ascende ao trono de Israel, nós vamos ver Abiatar seguindo a um rei chamado Adonias, que estava tentando então se tornar o rei de Israel, mas nós sabemos que o reino estava confirmado na mão de Salomão. E qual foi a ordem de Salomão para Abiatar? Nós vamos ver Salomão punindo a vários indivíduos. Nós vamos ver a punição de Joabe, nós vamos ver a punição de Simei, nós vamos ver a punição do próprio Adonias.
E a punição de Abiatar é uma palavra que ela é muito dura, porque na minha modesta opinião está relacionado com morte espiritual. Quando Salomão olha para um sacerdote que oficiava ao longo do ministério de Davi, e ele vai dizer para Abiatar, lá para Anatote você vai, lá para a terra dos sacerdotes você vai, mas a partir de hoje você não mais oficia o sacerdócio na terra de Israel. A partir de hoje você não é mais sacerdote de Deus. Veja que sentença duríssima Salomão impôs à vida de Abiatar, e aqui eu vejo como resultado de morte espiritual. Porque a morte física, é claro que é dura para os familiares, para aqueles que nos amam, mas aqueles que morrem em Cristo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que ressuscitam primeiro. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, né? O apóstolo Paulo aos Filipenses diz que viver para mim é Cristo, mas morrer é lucro. Então aquele que morre em Cristo, eu ouso dizer que ele é muito bem-aventurado. Então a morte espiritual, ela denota um quadro moral, ético muito pior, o que torna então a morte espiritual algo tão terrível e que vale a nossa reflexão para que nós que estamos de pé obedeçamos o conselho bíblico que diz que aos que estão de pé cuide para que não caia. As nossas ofensas e os nossos pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita pelo apóstolo Paulo como por uma metáfora, né? O ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas por mim e por você na nossa vida passada, né? Na nossa vida anterior à nossa regeneração, à nossa profissão de fé. E eu convido você a trazer à sua memória neste momento tudo aquilo que você praticava enquanto velho homem, e a sua avaliação ela precisa ser muito superior neste momento àquilo que você produz enquanto novo homem. Andávamos sim desgarrados, andávamos sim longe de Deus, mas agora estamos reconciliados a Deus através de Jesus Cristo. Fomos agora, através de Cristo, eleitos e estamos sim predestinados a toda sorte de bênçãos espirituais que estão por vir e nos serão reveladas ao seu tempo oportuno. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Veja, os costumes eram praticados conforme o sistema deste mundo, o sistema mundano. E o que rege ou o que impera nesse sistema mundano, senão a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. E isso é uma verdade que nós temos que aplicar na nossa vida cristã diária. Nós não podemos nos moldar aos parâmetros do mundo, porque a Bíblia diz, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, do Pai, este permanece para sempre. E nós então permaneceremos para sempre, porque desejamos e optamos por fazer a vontade do Pai. Nós não nos devemos moldar então ao padrão deste mundo, nós não devemos nos ajustar à maneira deste mundo de viver torpe, ímpia, mas nós temos que nos ajustar ao parâmetro que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2, vai nos dizer de forma tão maravilhosa: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então o conselho para esta reflexão, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo. Nós andávamos então segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão ao próprio adversário das nossas almas, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos tem a capacidade de influenciar os homens desobedientes. Veja, ele tem poder para influenciar homens desobedientes, incrédulos. A nossa referência é 2 Coríntios,
capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus deste século, se referindo ao nosso adversário, este Deus com a letra D minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja que nós temos que fazer uma avaliação que eu acho muito pertinente dentro deste contexto. Eu aprendi e tenho pregado e tenho afirmado que o nosso adversário, o diabo, ele é muito mais oportunista do que poderoso. Se nós não dermos brecha, se nenhuma lacuna estiver disponível para a sua ação, ele não terá domínio algum sobre a minha, sobre a sua vida, porque a nossa vida, quem tem governo sobre ela, quem domina sobre ela é Cristo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estando em Cristo, o nosso adversário, ele não nos toca. Apare todas as arestas, feche todas as brechas, todas as lacunas, e você verá como seu adversário não terá êxito em relação à sua vida. O mistério revelado a nós dentro deste contexto está relacionado à misericórdia de Deus. E nós aprendemos que Deus não se mostra apenas misericordioso, mas ele se apresenta abundante em misericórdia. Mais adiante, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo alerta que a nossa luta é contra justamente esses seres espirituais da maldade. E é justamente quando nós lemos lá no capítulo 6 a respeito da armadura espiritual, nós temos que de fato nos revestir desta armadura. E por que devemos nos revestir desta armadura? Porque não temos que lutar contra a carne. E não temos que lutar contra sangue, mas sim a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Esta é a nossa luta diária e nós, então, nos é exigido, nos é necessário este revestimento que é visto aqui no capítulo 6 com a descrição de uma armadura espiritual. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles e colocou Jesus Cristo acima de todo nome que se possa nomear. A nossa vida está enraigada nele, a nossa vida está em Cristo e estando nele nós sabemos, à luz da palavra, nós somos mais do que vencedores. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Refere-se à nossa inclinação para fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que não agrada a Deus. Algo que é inerente, veja, algo que está intrinsecamente ligado à nossa natureza. Gênesis 6, versículo 5, que está dentro do contexto da nossa lição, antes do Senhor anunciar o dilúvio que traria juízo sobre a terra, o Senhor vai argumentar a Noé, e a palavra é: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos desta geração, destes homens, então todos os pensamentos do seu coração era só má, e era continuamente má. Logo, o juízo de Deus viria sobre aquela geração. Estão incluídos aqui aspectos como pensamentos pervertidos, práticas de todos os desejos imorais, desordenados da nossa carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Filhos da ira tem o sentido de pessoas destinadas para um juízo da parte de Deus. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, essa era a sua condição, essa era a minha condição. Efésios 4,18 diz que estávamos entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4,18. Mas bendito seja o nome do Senhor, que ao ouvirmos a palavra, nós obedecemos o conselho bíblico e não endurecemos o nosso coração, e então fomos automaticamente alcançados por essa tão maravilhosa graça. Entretanto, aprouve
ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Que coisa maravilhosa! Veja, o pecado não consiste apenas em ações isoladas e tampouco em questões da minha prática. Eu gostaria de refletir com você um aspecto muito curioso, que o pecado não é meramente aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, mas aquilo que eu também deixo de fazer também pode se determinar uma prática pecaminosa. A Bíblia nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Ouça isso. Você desperdiçar um copo de água diante de alguém que está miseravelmente sedento de sede configura, por certo, uma prática pecaminosa. Então não está relacionada apenas no conceito daquilo que eu faço, o que eu faço é pecado, mas eu também preciso avaliar o conceito a respeito daquilo que eu também deixo de fazer. O fariseu e o publicano. O publicano não tinha coragem de olhar para o céu, batia no peito e dizia: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E o fariseu, no seu argumento, ele sempre praticou aquilo que na sua ótica o eximia de uma vida de pecado, ignorando que também aquilo que ele não praticava configurava uma vida de pecado. E daqueles dois, quem saiu dali justificado? Então veja, o conceito de Deus em relação às questões terrenas e naturais relacionadas aos homens, às vezes precisam ser um pouco melhor compreendidas para que haja de fato uma edificação da nossa vida. Esse fato é revelado na ideia de que regeneração só pode acontecer de fora para dentro. Isso é curioso, esse contexto do nosso subsídio teológico, porque veja como é curioso este aspecto. Este aspecto é curioso porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 23, ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o apóstolo Paulo continua: E o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que o apóstolo Paulo fala a respeito de santificação, aquilo que é progressivo na nossa vida cristã. Já fomos regenerados, que é um ato imediato que o Senhor Jesus opera em nós. Já fomos justificados e a prerrogativa da justificação está em Deus Pai, que nos justifica através da nossa profissão de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E agora há o nosso desafio, eis o desafio da vida cristã, a santificação, que é progressiva, e ela se dá não do exterior para o interior, mas se dá interior para exterior. É aquilo que Paulo fala, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e a vossa alma. Então, quando o espírito está santificado, a alma ela também é santificada. E quando espírito e alma estão santificados, logo o nosso corpo físico evidenciará logo esta santificação. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz de fora é visto, de dentro é visto agora do lado exterior. É aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso para a nossa compreensão e reflexão. Nós agora, vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estamos nós ainda mortos em pecados. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Após constatar a situação de toda a humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram este quadro caótico relacionado à raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, ou seja, uma expressão que faz a ligação entre duas orações aparentemente antagônicas, o apóstolo Paulo, ele começa exultante e ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, o ato de misericórdia implica compaixão e também remonta ao aspecto até mesmo da empatia para com os indignos. E esta palavra empatia, ela quase que está em desuso, ela está fora dos nossos dicionários. E empatia nada mais é que a minha habilidade de me colocar no seu lugar,
A habilidade que você tem de se colocar no meu lugar e sentir as minhas dores. E eu sentir as suas dores e logo então entendê-lo e podê-lo ajudar de forma apropriada, de forma carinhosa, de forma cristã, como nos requer e como é exemplo para nós o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a carta aos Efésios nos ensina tudo isso. São 6 capítulos, amados. Leia esta epístola de forma exaustiva até que você consiga compreender na essência tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala ao nosso coração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esta carta nos ensina que ao prover à humanidade, então, este meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, como nós já dissemos anteriormente, mas ele se mostra abundante em misericórdia. Você pode glorificar o Senhor por esta reflexão. Comente aí nos comentários aquilo que você tem sentido de Deus através dessas reflexões. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia vai enfatizar a respeito deste amor quando nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também quando este mesmo evangelista vai nos narrar na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 9, João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, este texto de 1 João 4, verso 9, desmonta, lança por terra todo o argumento da chamada eleição incondicional, que está também dentro da nossa reflexão. Você pode acender a playlist aqui do seu portal bíblico com todas as reflexões anteriores a esta lição sobre a igreja eleita, e você será ministrado sobre este aspecto da eleição incondicional. Nós somos então vivificados pela graça. Descrevendo então estas dádivas divinamente e provenientes da graça concedida aos salvos, o apóstolo dos gentios enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, e o apóstolo Paulo, ele também escreve que o amor de Deus nos constrange, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores. Querido, você não era merecedor. Eu tampouco era merecedor, mas o Senhor olhou com seu olhar de misericórdia, com a sua rica misericórdia, e as suas muitas misericórdias são as razões pelas quais nós não somos consumidos. Isso significa que nós não merecíamos, isso é fato. Não merecíamos esse amor todo com que Ele nos amou, mas mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Que coisa gloriosa! Que coisa extraordinária é esta afirmação. Ele nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. É o aspecto do novo nascimento, da nova criatura. Você pode ler todo o capítulo 3 do Evangelho de João, e ali você vai iniciar com o discurso de Jesus com Nicodemos, e ali você vai aprender a respeito deste nascer da água e do Espírito. Agora não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Isto é regeneração. É, em síntese, a melhor definição sobre regeneração. Fomos vivificados sem mérito algum. Não foi pela nossa justiça, não foi pelo nosso mérito, mas tudo foi efetivado por meio da sua maravilhosa graça, o favor imerecido, que é o que está inserido em Efésios 2, versículos 8 e versículo 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós fomos alcançados por esta maravilhosa graça. O apóstolo Paulo indica ainda, ou destaca ainda, que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mais uma palavra gloriosa e uma segurança, e que denota uma das bênçãos espirituais reservadas para nós
que estamos inseridos neste contexto da graça. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Jesus Cristo. Parece loucura esta afirmação, mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios. Os mesmos benefícios que o próprio Cristo obteve, nós obteremos também estando em Jesus Cristo. Veja, a ressurreição, a vida eterna e aquilo que nós almejamos, o galardão nos céus. Porque quando a trombeta soar, ele virá e na sua mão ele trará o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Assim, ao conceder tais bênçãos ao homem imerecedor, veja, mesmo o Senhor concedendo tais bênçãos ao homem, Deus então mostra, deixa claro, patente as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e o favor logo imerecido. Veja, somos salvos pela graça mediante a nossa fé, e crer no Filho de Deus leva à vida eterna. Sem fé é impossível ou não podemos agradar a Deus. E eu poderia te perguntar, por que sem fé é impossível agradar a Deus? E eu vou te dar, dentre tantas respostas possíveis e bíblicas, eu vou lhe dar uma. É impossível agradar a Deus sem fé, porque a fé, como aprendemos aqui aos irmãos, aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos por meio da minha fé. A fé, ela vai legitimar a ação da graça na minha vida. Logo, se eu não exercito a minha fé, logo eu não vivo essa experiência de salvação. E Deus não quer que ninguém se perca, e eu me perdendo, ele por certo não estará feliz, não estará alegre. Então, desta forma, não agradamos a Deus. Dentre todas as respostas possíveis para este assunto, esta resposta pode ser avaliada por você e compreendida em sua totalidade. O aspecto 3 dessa reflexão diz: a salvação não vem das obras, que isso fique bem claro na nossa mente cristã sadia. Salvação não vem das obras. Em Efésios 2 e o verso 10, nós vamos ler o apóstolo Paulo dizendo de forma bem clara: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O cristão foi preparado para andar evidenciando então essas boas obras. Não depende das obras humanas a minha salvação, porque pela graça eu e você nós somos salvos por meio da nossa fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. E isso precisa ficar claro na nossa mente cristã. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, da morte e a restituição do homem à sua comunhão com Deus. Isso é uma bênção concedida a todos aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, ele diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Eis aqui o sentido da morte vicária, do sacrifício substitutivo de Cristo. Reconciliando, ele estava o mundo a Deus, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós agora esta palavra da reconciliação. Nós temos agora esta obrigação imposta. O apóstolo Paulo ele diz: se prego o evangelho, não tenho que me gloriar, porque é uma obrigação que me foi imposta. Paulo entendia que nele estava a palavra que geraria reconciliação aos demais, e o reino do céu seria ampliado através da pregação do apóstolo Paulo. Ela mostra que a palavra graça aqui é a tradução do grego charis, que significa justamente favor imerecido. Ponha de uma vez por todas na sua mente: você não era merecedor. Eu já tenho a capacidade de entender este
tamanho favor que Deus realizou em favor da minha vida. Eu jamais mereceria, né? Romanos 3:24, o apóstolo Paulo também nos ensina, veja como o apóstolo Paulo foi um instrumento poderoso de Deus, né? Quase 70% do Novo Testamento é atribuída a autoria ao apóstolo Paulo, e aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24, este apóstolo tão inspirado por Deus diz que, sendo justificados gratuitamente pela fé, pela sua graça, aliás, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Veja, é da parte de Deus propiciar, prover a ferramenta para alcançar a mim e para você. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda de forma positiva, responda com fé ao chamamento do Evangelho. E aqui é um ponto que tem sido debatido já pelo menos há 4 séculos a respeito, né, desta eleição condicional, incondicional, a respeito da graça ser resistida ou não ser resistida. À luz da palavra nós entendemos que Deus ele proveu o meio para nos alcançar, e este meio é a graça. Mas nós temos que responder positivamente a isto proposto por Deus, e nós fazemos esta resposta através da nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom, aqui caris, o favor imerecido veio de Deus. Mas eu preciso acenar de forma positiva, logo avaliando por esta ótica, nós entendemos que sim, existem 2 aspectos, existem 2 caminhos, salvação e perdição. E nós podemos sim optar em ser salvos e ser alcançados por esta graça, ou rejeitarmos a graça e vivermos então o aspecto terrível da perdição eterna. Sua liberdade não foi eliminada pela graça. Entenda isso. A sua liberdade não foi eliminada, e a graça, ela pode sim ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela, a fé, é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos a salvação. Aqui, quando falamos a respeito das obras como evidência da salvação, o apóstolo Paulo usa 2 negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus, propiciada por Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas informações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. O profeta Jeremias diz que a nossa justiça, o nosso mérito, são como trapos imundos. Então veja como nós, por nós mesmos, seríamos incapazes de receber algum privilégio da parte de Deus. Como salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Veja, uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo somos nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas já se passaram. Isso é aqueles que gozam em Cristo Jesus, recebem esta providência divina. O Senhor torna-se a piedade de nós, subjuga as nossas iniquidades e lança os nossos pecados no mais profundo do mar. Por isso, antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos praticando, fazendo, realizando as más obras. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo. Veja, as boas obras já é evidência na vida de um cristão salvo. É a evidência da salvação na vida deste indivíduo. Veja, mas as obras, como resultado da nossa vida cristã, da nossa fé em ação, nós temos que avaliar até o aspecto daquilo que Tiago diz.
Porque às vezes nós lemos a epístola de Tiago e nós lemos que assim também a fé, se não tiver obra, ela é morta em si mesmo. Parece que Tiago está confrontando aquilo que Paulo diz, aquilo que Paulo diz está confrontando o que Tiago diz, quando na verdade eles estão apenas a cada um entrelaçando a informação, a inspiração bíblica e fundamentando uma sólida doutrina para a nossa vida. Nós somos salvos pela graça, por meio da nossa fé, e as obras é o resultado da nossa fé em ação. Você já leu lá no Evangelho de Lucas? No capítulo 8, você vai ver Jesus expulsando o demônio de um endemoniado lá em Gadara. E a Bíblia diz que ele andava nu e atormentando a todos que ali passavam. Depois que ele foi liberto, a Bíblia faz menção deste homem. Depois você pode ler na sua Bíblia, Lucas 8, versículo 35. A Bíblia diz que quando as pessoas foram ver este homem estava lúcido, este homem estava sóbrio, este homem estava liberto, este homem estava sentado, e aquele homem que outrora estava nu, ele agora estava vestido. E quem vestiu esse homem? Ora, o ministério de Jesus vestiu esse homem. Tiago diz que não adianta você ir na casa de alguém, orar por ele, expulsar demônios, curar a enfermidade, e se esse indivíduo estiver nu e ele continuar nu quando você sair de lá. Não adianta você fazer uma oração poderosa para alguém que está faminto e despedi-lo faminto da mesma forma. Aqui entra o aspecto obra, que é a evidência da fé que operou salvação na sua vida, na minha vida. Grave esta frase: as obras é o resultado da minha fé em ação. A conclusão desta reflexão diz que antes da regeneração, éramos filhos da ira, estávamos destinados a todo o revés no âmbito espiritual e eterno, condenados à perdição eterna. Mas por um ato divino, por um ato de amor de Deus, com que Ele nos amou de forma tão profunda, nós somos então alcançados por esta tão maravilhosa graça. E então nos tornamos em Cristo filhos por adoção. E como filhos deste Deus por adoção, nós somos filhos legítimos e temos direitos a todas as bênçãos espirituais que eu posso aqui, por analogia, dizer que é a nossa herança em Cristo Jesus. Esta gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. Aqui é graça. Mesmo não tendo sido de graça, é por graça que nós somos salvos por meio da nossa fé. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e estas, por certo, glorificam ao nosso Deus, ao Pai que estás no céu. Que você possa ser ainda mais edificado por essa reflexão. Essas lições, de fato, têm trazido um grande enriquecimento à minha saúde espiritual. E eu estou convicto que também trará este efeito na sua vida. E eu gostaria de orar, concluir este momento de reflexão. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes, e te louvamos por este momento propício de comunhão e adoração, Senhor. Muito obrigado por todo esclarecimento, e eu te louvo por mais esclarecimentos que o Senhor trará à nossa mente a partir de agora. Aqueles que acenderão este conteúdo para esta reflexão serão abençoados para a glória do teu nome, assim eu oro e eu louvo a Deus pela sua vida. Mais uma vez eu peço, se inscreva neste canal, apoie este canal, compartilhe este conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, mande no seu grupo de WhatsApp o link deste conteúdo para que vidas possam ser alcançadas. Ative o sininho para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que este canal fazer o upload de um novo conteúdo e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.